Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e aqui nesse podcast a gente aprende a ter aí mais inteligência emocional, a desenvolver uma vida mais leve, com assuntos da psicologia de uma forma em geral, só que muito mais acessível e de uma linguagem muito mais simples para que você consiga praticar no seu dia a dia. E aí hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que pode mudar algumas coisas aí na sua vida, que é sobre a intensidade. É isso mesmo. Como ser menos intensa, né, na nossa vida. Será que você se considera uma pessoa intensa demais? Será que ser intenso demais pode atrapalhar a forma que você vive aí a sua vida? E antes de iniciar, eu quero pedir para você compartilhar esse episódio com alguém, com um amigo, que precise saber sobre isso, que às vezes você olha e você fala assim, nossa, aquela pessoa é tão intensa. Então, se você tiver aí uma intimidade, se for um amigo seu, alguém da família, manda esse podcast para ajudar essa pessoa. E também, se você for uma pessoa muito intensa, ouça até o final, para você saber o que você precisa fazer, tá? E aí, toda semana, se você conseguir tirar um tempinho para ouvir os podcasts aqui também, você vai estar reservando um momento para você, praticando o autoconhecimento e contribuindo para o seu crescimento pessoal. Então, vamos começar o assunto sobre ser intenso demais. Será que ser intenso pode ser uma coisa muito boa? Acredito que sim, né? Mas também pode ser uma coisa muito ruim aí, dependendo da proporção que for essa intensidade. Se você é uma pessoa muito intensa, se você gosta de entrar de cabeça nas coisas, eu, por exemplo, já tive momentos em minha vida que eu fui muito intensa, só que ao extremo. Em partes, isso me ajudou. Só que depois eu fui entendendo que a gente precisa aí ter um equilíbrio, tanto na minha vida pessoal e na minha profissão. Teve momentos ali que eu fui mais intensa e que, de certa forma, foi muito bom. Mas, é igual eu falei, é preciso ter um controle dessa intensidade. Só que o que acontece? Se você faz tudo com muita intensidade, depois você percebe que as coisas simples, elas passam a não se tornar tão legais. Porque a gente coloca tanta intensidade em tudo que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer algo muito simples, a gente não acha tanta graça. Por isso que eu falo que é legal, sim, ter um momento de intensidade na sua vida, e se você está disposta a ser intensa em algumas situações. Mas tem situações que a gente não precisa ser intenso, não precisa fazer tudo com muita intensidade. E aí, como que funciona isso, né, sobre ser intenso demais? Eu diria que é como se você criasse um vício para a intensidade. Se eu não tiver um relacionamento intenso desse jeito, eu nem quero. Se eu não tiver um relacionamento com tal pessoa assim, nem vou entrar. Se eu não viajar para tal lugar, eu nem quero ir. Tal pessoa não me fazer feliz, se não for para ser uma paixão intensa, é melhor que eu nem tenha uma. Mas é aí que você tem que tomar um grande cuidado em não se envolver nessa situação. Porque você vai começar a achar que a intensidade é um estilo de vida e ela não é. E aí o que você começa a associar? Se não tiver intensidade, significa que não é verdadeiro. Se a viagem não for intensa, ela não vai ser boa. E você acaba esquecendo das coisas simples, que também podem ser muito verdadeiras. Intensidade, ser intenso demais, não é um estilo de vida, não é algo muito bom se você vive isso constantemente, diariamente. É como se você criasse um vício. Então, quanto mais intensidade eu tenho, mais intensidade eu quero ter. Nem todas as situações a gente vai conseguir ser intenso demais. A gente vai conseguir ter aquela expectativa. Então, é preciso que você tenha um equilíbrio para isso. Quando eu me refiro às coisas simples da vida, é porque vai ter coisas que não vão precisar de tanta intensidade. Às vezes você deve estar pensando assim, Jéssica, como assim? Ser intenso é tão bom, as coisas parecem que funcionam melhor, e faz desse jeito, e faz assim. Eu diria que não. Tem situações que vai pedir para a gente não ser assim, desse jeito.
Às vezes um abraço, um carinho, um café com alguém especial em algum lugar, qualquer coisa assim também pode ser muito gostoso. E são coisas simples. Às vezes você quer um relacionamento com muita intensidade, muita paixão, muitas coisas. Só que isso não vai durar por muito tempo. Essa intensidade, essa paixão, ela não vai ser para o resto da vida. Vai ter momentos que a gente precisa ir ser mais tranquilo, ser mais calmo. Não precisa ser todas as vezes com intensidade, mas desde que seja verdadeiro. Porque se você ficar buscando sempre pela intensidade, você vai viver a vida só buscando por isso. Você vai querer sempre mais e às vezes você não vai encontrar tanta intensidade nas coisas como você gostaria, porque tem coisas que são simples. Pode ser que você fique mais solitária, né? Você fique muito solitária, porque você sempre vai querer preencher com algo muito gigante, algo grande, e não vai ser sempre que você vai conseguir. Sabe quando você fica assim, eu quero aprender um esporte novo, mas tem que ser agora. Aí você já vai lá, na primeira semana, já quer comprar tudo, já quer aprender tudo, só fala nesse esporte, vive intensamente. Só que não é assim que funciona. É preciso você ter um controle, não dá para ficar nessa busca aí constante. Você tem que tirar isso da cabeça. Você tem que tirar a ideia de que para ser algo bom, tem que ser algo com intensidade. Não precisa ser intenso a todo momento. Tanto no esporte, tanto no relacionamento, você vai sentir os momentos que você precisa ser intensa e os momentos que você precisa valorizar as coisas mais simples. Existem momentos da sua vida que vai ser muito legal. Assim como eu percebi que tem momentos que eu gosto de ser mais intensa nas coisas que eu faço. Porque se eu ficar a todo momento aí tentando ser intensa, vai ficar cansativo. E aí eu posso até acabar perdendo muita coisa que talvez não seja tão intensa, mas que também é algo incrível. Então vamos compreender uma coisa, que a intensidade, ela está aí dentro de você e ela não vai permanecer pelo resto da sua vida, mas que não existe apenas um único sentimento ou emoção na intensidade. A gente tem que expandir nossa visão e olhar além, olhar a beleza em outras coisas também. Vou te dar um exemplo aqui, né? Vou fazer uma metáfora aqui de lugares. Eu diria que é como se você fosse ao mesmo parque e fizesse a mesma coisa, sempre. Porque você sabe que se for lá, já é um lugar que você conhece, o parque é o melhor da cidade, e aí você acaba deixando de conhecer outros lugares. Porque você já sabe que aquele lugar é um lugar que te causou muita intensidade, que você gosta muito, e aí você sempre vai nesse mesmo lugar. Esse mesmo lugar é como se você quisesse viver sempre a mesma coisa. A intensidade, ela é muito assim. É como se você quisesse viver o mesmo sentimento, a mesma emoção. E aí é como se você fosse ao mesmo parque sempre. Porque você sabe que aquele parque é o melhor da cidade, ele te causou uma primeira impressão, ele tem o melhor lago, ele tem as melhores coisas, enfim. Você sempre vai nos mesmos lugares, porque você sempre quer aquela mesma intensidade. E nem sempre vai funcionar. Conhecer um outro parque, que o lago seja menor, que a pista de corrida não seja assim tão boa, mas você pode variar. O lugar pode mudar e pode ser muito bom também. Assim como a intensidade, ela mostra muita coisa. É sempre a mesma sensação, o mesmo relacionamento com a mesma intensidade. Só que tem outras coisas que a gente precisa conhecer e que podem ser incríveis também. A intensidade, ela acaba virando um problema quando você passa a achar que sempre precisa dela para viver. Então, se você aí está pensando que eu tenho que fazer isso, mas tem que ser de forma intensa, o meu relacionamento tem que ser intenso, o meu trabalho tem que ser intenso, aí você vai ter que começar a analisar. É igual se você pensar, se eu não viajar para aquele lugar, não será tão bom. Se não for aquela pessoa, então eu nem vou ficar com ela. Se não for aquela pessoa que não beija com aquele fogo lá, não vai ser tão legal. Presta atenção nessas coisas. E aí você vai deixando de ver graça nas coisas pequenas, porque acha que só as coisas grandes são boas. Quando a intensidade ela vira um problema, quando você começar a achar que você precisa a todo momento dela para viver. Tem coisas que não é a intensidade, mas sim a conexão que vai aí contar muito. A intensidade ela estará sempre contigo. Então, nos dias que você quiser deixar ela aparecer, se destacar, pode deixar.
Tem momentos que você vai se sentir que precisa ser mais intensa, a sua vida ela vai pedir por intensidade em alguns momentos, mas não é todas as situações que você tem que deixar ela entrar. A intensidade ela tem que ter limites também. Às vezes as pessoas falam assim, eu saí, falei, bebi, fiz tudo que eu tinha direito e mais. Então, se você, por exemplo, saiu com as amigas e bebeu um pouco a mais, você tem que se conter um pouco mais. Mas semana passada eu acabei falando coisas sem necessidade. Então, você tem que aprender a se conhecer para saber o momento certo que ela tem que surgir, que ela tem que dar o ar da graça. Às vezes tem pessoas que bebem um pouquinho, já falam que ficam mais intensas, começam a falar as coisas sem pensar. A gente precisa ter o controle sobre essa intensidade também. Se eu sei que a bebida ela me deixa um pouco mais assim, eu preciso me conter um pouco mais. É aprender a se conhecer para saber o momento certo que essa intensidade ela tem que surgir ou não. Talvez a intensidade seja uma das suas características mais fortes, porque tem pessoas que elas não têm tanto isso nelas, mas elas conseguem viver uma vida super tranquila, muito mais calma, dependendo aí do que elas gostam, mas tem pessoas que são intensas demais, e isso é muito forte. Você às vezes consegue olhar para uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa, ela é intensa, hein? E aí você tem que aprender a conviver com ela. Por isso que eu falo, nem tudo dá pra gente ser intenso demais. A vida ela vai mostrando como que você pode ter esse controle e o que você pode fazer pelas coisas simples. Porém, coisas assim maravilhosas que às vezes você não dá muita atenção porque você fica só procurando pela intensidade demais. Então observa aí no seu redor. Observa as coisas simples que você tem. Depois que eu entendi que a felicidade ela está no ok, agora eu estou em paz, agora eu me sinto bem, eu não preciso de coisas grandiosas, eu entendi o tanto que as coisas simples podem ser boas também na minha vida. Então, estar em paz e me sentir bem é uma das coisas mais incríveis que você pode sentir na vida. Quando você terminar esse podcast aqui, você vai começar a ver coisas boas em pequenas coisas. Eu posso te dar um exemplo. Às vezes você vai sair para jantar com os seus pais, mas às vezes você não vê a hora daquilo acabar, não é? Às vezes você sai com algum familiar, alguma pessoa, e aí você não vê a hora daquilo acabar. Para às vezes você ir numa festa com os seus amigos, para você fazer outra coisa, porque você quer sempre algo que seja mais intenso. Mas não é assim. Às vezes o jantar aí em família pode ser algo muito simples, mas pode ser um momento único, maravilhoso e especial do que você ir naquela festa. Depois, logo em seguida, já ir em outra e em outra. Você tem que aprender o momento de ir embora das coisas, de deixar algumas coisas de lado para trazer outras coisas mais simples para a sua vida. A intensidade, ela não deve te guiar. Eu espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer para você. Eu dei vários exemplos aí. Então, se você é uma pessoa intensa demais, comece a colocar limites nessa intensidade. Nem todas as situações você precisa ser intenso demais. Dê valor para as coisas simples também. Parece clichê, né, essa coisa, dê valor às coisas simples, mas é mais a pura realidade. Não é todos os dias que você vai conseguir ser intenso demais. Às vezes a gente precisa de uma coisa bem simples, e essas coisas simples mostram que a nossa vida é muito mais incrível do que a gente pensa que é. Eu espero que tenha feito sentido e que você consiga acompanhar esse podcast sempre. Me segue lá no Instagram, no YouTube. Fique aí por dentro de tudo que eu posto para que você tenha uma vida muito mais leve. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.